Kelly está se mudando. Pronto. Deixa eu ver. Entrou aqui mais algumas pessoas. Eu estou vendo bastante gente do PIC, os alunos da licenciatura. Muito bom. Já está gravando. Deixa eu ver. Yasmin entrou, né? Olá, Yasmin, seja bem-vinda. Teve outra pessoa, Samuel, né? O Samuel entrou também. Então vamos lá, deixa eu me apresentar um pouquinho. A maioria de vocês já me conhecem, mas meu nome é Ronildo. Eu sou professor de matemática. Eu vou estar com vocês aqui nessa disciplina de cálculo 1. Já adianto que essa é uma das minhas disciplinas favoritas, porque a gente tem a oportunidade de... Eu não vou dar spoiler porque eu quero fazer uma dinâmica com vocês, mas essa é uma das minhas disciplinas favoritas, né? Sobre minha formação, sou bacharel em Ciência e Tecnologia pela UFESA, sou especialista em ensino de matemática pelo IFRN, estou fazendo mestrado também na área de ensino, só que de Ciências e Matemática na UFRN. Estou terminando a licenciatura em Matemática, né? Eu fiz, vamos dizer assim, um caminho um pouquinho diferente da maioria das pessoas, mas fui para engenharia, mas me descobri amante de matemática, né? Estou atuando como professor substituto na UFESA e docente externo no NEAD. Eu queria que vocês, se pudessem, se apresentassem. Pode ser no chat mesmo, não precisa ligar o microfone, mas se alguém quiser ligar o microfone, né? Dizer de onde é, se é da licenciatura em matemática. Eu vi que tem gente da licenciatura em computação também, né? Eu acho que a Yasmin, que é da computação, não lembro, o Lucas Sena é da computação também, né? Se vocês quiserem ir comentando aí no chat, podem ficar à vontade. Mas, para começar, deixa eu fazer uma brincadeira bem rápida com você. Yasmin é da matemática. Tem uma outra pessoa que eu não estou lembrando o nome, mas que está na turma da gente, que é da computação. Deixa eu fazer o seguinte, olha, tem um site bem bacana, se chama Mente. Você já... Opa, Fábio, boa noite. Vocês já usaram esse site chamado Mente? É um site bem bacana, né? Já usei. Sim, muito bem. A gente usou lá no PIC ou foi em outro campo? Usamos Pronto. no Pix, Então, sim. pronto. O Pedro é de Natal, tentando concluir matemática, muito bem. Olha, eu quero que vocês entrem nesse link que eu mandei para vocês e vai pedir um código, né? O código do questionário é esse daqui, olha, 58, 43, 92 e 2. Né? Vocês vão digitar isso e responder em uma, duas palavras a pergunta que é feita, né? Qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça quando você pensa em cálculo? Pode ser coisa, tipo, o que vocês quiserem, né? Porque tem algumas pessoas que têm trauma até de cálculo, né? Então, vocês vão entrar nesse link aí que eu mandei para vocês. Eu queria saber a impressão que vocês têm de matemática, de cálculo em específico, né? Qual é a coisa que vem a palavra cálculo e vocês já associam? Aí vocês vão entrar nesse link que eu disponibilizei. Eu acho que quem entrou agora não vai ver o link, mas deixa eu mandar novamente. Boa noite, Edson. Tudo em paz, né? Pronto, olha, vocês entram nesse site, digitam. Se preocupe não que é anônimo, né? É anônimo, vocês podem ficar à vontade. Pode esculhambar cálculo também. Pronto. Cálculo, calcular, já foi a primeira palavra. Esse sonzinho é irritante. Contas. Boa, contas. Né? Conta matemática. Exatamente.
conta. E aí, mais alguém? Equações, contas. Interessante. Dificuldade, contas. Difícil. Pronto. Edson, o Edson, né? Ou teve uma pessoa que entrou agora, o Alan, né? Boa noite, Alan. A gente está fazendo uma pequena dinâmica de exploração, vamos dizer assim, os conceitos prévios, e é o seguinte, eu tô disponibilizando esse link e esse código, né? Vocês acessam o link, digitam esse código aí, e com isso vocês respondem a pergunta. Só uma palavrinha, não é nada de outro mundo, não. Você digita, né, uma palavrinha que vem na sua cabeça quando você pensa em cálculo. A gente vê várias palavras, né? Conta, calcular, pensar, problema, medo, gostei. Medo. Opa. Medo, deixa eu ver. Acho que já tem o suficiente, né? Não, você clica nesse link e digita o código, né? Tem um código aí, tem um site, www.mente.com, e lá você digita 58, 43, 94 e 2. Né? Pronto, temos 16 pessoas na sala, bastante gente, e pronto. Olha, o legal dessa nuvem de palavra é que ela mostra a palavra que mais se repetiu, né? Pronto, a gente vê aqui que tem a palavra dificuldade. Realmente é uma disciplina que as pessoas têm muita dificuldade, é normal, né? Posição fetal. Olha, dificuldade foi a palavra mais citada, né? Várias pessoas devem ter citado dificuldade. Boa noite, Aline. Tudo bem, né? Ah, sim, é a Aline que é da turma de computação. Seja bem-vinda. Então, olha, como eu estava dizendo, aqui a gente tem medo, dificuldade, pensar, conta matemática, foi uma palavra que foi citada mais de uma vez, equações, contas, pronto, problemas. Aí o que acontece, né? O que é que a gente vai estudar nessa disciplina? Eu já adianto que nessa disciplina a gente vai estudar funções, né? A gente vai aprender algumas ferramentas para trabalhar com funções. E para que servem essas funções? Vocês vão ver que vai servir para uma infinidade de coisas, para modelar fenômenos, fenômenos naturais, alguns fenômenos naturais. E uma coisa bem bacana que eu estava pensando, como é que eu posso trazer esse conteúdo para o cotidiano, né? A gente vai chegar nesse assunto mais lá na frente, mas eu já adianto o seguinte: quando vocês escutam os especialistas na televisão falando, por exemplo, no crescimento do Covid, né, que todo mundo hoje só fala nisso praticamente, a curva está subindo, a curva está descendo, aí você olha o gráfico e vê assim, não, mas, por exemplo, quando alguém diz a curva está diminuindo, aí você olha aquela curva e vê que ela ainda está subindo, aí você pergunta, mas como é que ele fez essa análise para saber que daqui a pouco isso vai diminuir? Nessa disciplina de cálculo, a gente vai ter ferramentas para fazer isso, né? Para analisar quando uma curva está crescendo, mas ela está crescendo menos, ou a gente olha para a curva e percebe que em determinado momento ela vai começar a diminuir. É, né? Uma aplicação bem interessante que a gente vai estudar em cálculo aqui. Né? Deixa eu ver uma outra aplicação bacana. Você vai conseguir, com essa disciplina, perceber que o melhor volume, por exemplo, para aquelas latinhas de leite moça, é quando o diâmetro é igual à altura, por exemplo, é um outro exemplo, né? Então, essa disciplina de cálculo, você vai estudar funções,
modelar modelar eventos físicos através dessas funções, encontrar os valores melhores para essas situações, né? Acho que a gente vai ver outras coisas. E eu já adianto, ela é uma disciplina que necessita de atenção, é uma disciplina que necessita de um cuidado, né? Porque, olha, como são muitos conteúdos, você não pode deixar acumular. Deixa eu falar uma experiência pessoal minha. Eu, quando cursei essa disciplina pela primeira vez, eu, enfim, sofri muito, né? Na realidade, só paguei uma vez essa disciplina. Eu sofri muito, porque eu cheguei sem base nenhuma. Eu não sabia o que era um seno, eu não sabia o que era um cosseno, uma tangente. Toda vida que surgiu um negócio desse, eu já tinha medo. Eu não estou brincando, não, é verdade mesmo. Então, eu tive muita sorte dos professores serem sensíveis, mas nem sempre são, né? Então, o modelo que eu coloquei aqui nessa disciplina foi algo parecido com as minhas dificuldades, né? A gente vai estudar em 4 semanas, né? Lembrando que a nossa primeira aula é hoje, né? Eu digo 4 semanas, do dia 6 do 1 até dia 3 do 2. Então, a gente tem menos de um mês para ver esse conteúdo todo, certo? Mas eu achei muito importante que a gente revisasse os conceitos básicos, né? O que eu chamei de pré-requisitos para essa disciplina. Eu já adianto também que a gente não vai ter prova, não vai ter avaliação do modo tradicional, né? Mas depois de toda a aula, eu vou disponibilizar um questionário referente àquela aula. Eu acredito que isso é interessante porque você fixa o conhecimento, né? Então, a primeira mensagem que eu dou para vocês é: não desistam, fiquem até o fim, tentem fazer esses questionários, né? As avaliações vão ser as médias desses questionários que vão ser disponibilizados, e as questões, elas não vão ser coisa de outro mundo, não, muito pelo contrário. Se você assistiu à aula e entendeu o conteúdo, você vai conseguir responder de boas. Questões de múltipla escolha, questão de verdadeiro ou falso, coisa bem simples, tá certo? Eu não estou aqui para prejudicar a vida de ninguém. Aí eu digo, olha, a gente vai ter encontros diários, né? Vocês vão ficar com abuso na minha cara, porque é um mês inteiro, 20 dias praticamente, me vendo diariamente. Se você não puder assistir, não tem problema nesse horário, né? Eu acredito que vocês têm outras atribuições também. Mas essa aula vai ficar gravada e eu peço que vocês vejam. É muito importante que vocês vejam. É muito importante que vocês participem. E se puderem participar, melhor ainda. Aos que estiverem sempre participando, eu vou pontuar com notas extras, né? E aí isso faz com que não seja uma disciplina, uma coisa obrigatória, mas que estimule a vocês a participarem. Então, olha, também vou disponibilizar algumas atividades, essas sim, não vão ser questionários, né? Mas atividades que vocês, listas de exercício, para resumir todo o conteúdo da semana, né? E com isso eu acredito que vai ser interessante para vocês. Deixa eu ver aqui. Vai ser interessante para fixar o conhecimento. Sim, as aulas vão ser de segunda a sexta, né? Às 7 horas da noite. Deixa eu ver, quando vai ser essas extras? Não, vão ser só atividades extras, só lista de exercício, e eu pretendo disponibilizar de hoje para amanhã, né? Aí para o pessoal que não está no Moodle, eu mando no grupo, certo? A lista de exercício. Mas é muito importante que vocês façam exercício. É aquele negócio que eu novamente sempre digo. Qualquer profissional ou qualquer pessoa que quer fazer algo bom, algo bem feito, tem que praticar, né? Então, isso vale também para matemática. Para você entender bem o conteúdo de matemática, é importante que você pratique. Aí eu coloco essas listas extras que vocês não são obrigados a entregar, mas, lógico, se você entregar, isso vai melhorar na sua avaliação, né? Na sua nota. E outra, esses pontos, eles são acumulativos, né? Sei lá, estourou 10, passa para a prova seguinte, eu não tenho problema com isso, não. Tá certo?
Sim, aí as listas eu deixo disponível durante uma semana. Eu disponibilizo, Lucas, já uma vez por semana, assim, vai ter uma lista toda semana. São 4 semanas, então vão ser 4 listas, né? 4 pontos extras, mais o ponto também extra de frequência aqui nesse encontro síncrono, eu acho que é interessante, né? Vocês vão ficar com um bocado de ponto extra. Isso vai ajudar, sei lá, em um ou outro questionário que você tiver dificuldade, resolvê-lo. E os questionários também ficam disponíveis durante uma semana, tá certo? Vai sim, vai sim. O importante é não desistir. E a melhor maneira de não desistir é ficar acompanhando as aulas, porque assim, se você perde uma, no dia seguinte você vai ficar desmotivado a não assistir de novo. É muito natural, né? A maneira da gente não se desmotivar é estar frequentando sempre, né? Surgiu dúvida, pergunte logo, porque tem muita gente que tem timidez de explanar aqui a dúvida, porque, não sei porquê, mas se tiver alguma dúvida, pode falar que não existe pergunta besta, né? Aqui a gente vai começar do zero mesmo, né? Eu quero começar de uma maneira que não exista, que vocês tenham todos os pré-requisitos. Então, olha, deixa eu fazer o seguinte, continuando aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ver a parte de conjuntos, vocês provavelmente devem ter visto em outra disciplina, mas a gente vai dar uma revisada nisso daqui, né? Definições e operações entre conjuntos. Minha meta de hoje era dar toda essa parte aqui, mas pelo que eu percebi, não vai dar tempo. Então não adianta a gente fazer uma coisa corrida e mal feita, né? Então vamos ter bastante calma. A gente vai falar sobre conjuntos numéricos, né? Muito provavelmente na próxima aula, na realidade na próxima aula, e aqui a gente pode conversar até hoje, dependendo da situação, né? A gente vai falar também sobre funções, a função de uma variável real a valores reais, que é o nosso objetivo, trabalhar com elas, né? Lá em cálculo 3, aqui é cálculo 1, lá em cálculo 3 você trabalha com várias variáveis, né? Que a gente está só com uma variável real. Você tem também as definições de domínio contra domínio e imagem. Você vai trabalhar sobre função afim, né? Que seria a função do primeiro grau, função do segundo grau, função polinomial, função exponencial e logaritmo, funções trigonométricas. Geralmente, essas duas últimas, né, esses dois últimos tópicos, é o tópico que o pessoal tem mais dificuldade, e isso se reflete nas avaliações na prova, né? E para quem veio do ensino básico público, esse assunto é passado, às vezes, muito superficialmente. Então, a gente vai tentar explorar. Afinal, para os que são licenciados em matemática, além de necessitar de ter esse conhecimento para fazer disciplinas posteriores, em algum momento vão precisar de ensinar, né? Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento sólido, tá ok? Deixa eu ver aqui. Aí, pronto, olha, nessa parte a gente, de fato, entra na nossa disciplina. A gente vai falar sobre limite e continuidade, uma noção intuitiva, limites laterais, infinito, operações com limites, limites fundamentais e conceito de continuidade. Só que para saber isso daqui bem, para entender isso daqui bem, você tem que ter visto essa parte anterior, né? Por isso que é importante que a gente faça essa revisão. Depois, aí pronto. Feito isso, a gente consegue fechar a nossa primeira nota, com os questionários que vão ter diariamente. Quando eu digo diariamente, é os dias de semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. A gente vai falar também sobre derivadas. No vídeo de apresentação eu comento isso, mas aqui eu reforço que essa é a parte mais bacana da disciplina, na minha opinião, né? Que a gente vai aprender técnicas, né? Técnica de pegar uma função qualquer e aplicar uma derivada. A vantagem de derivar, né, uma qualidade bem bacana da derivada é porque você pode fazer isso, dadas as condições corretas, em qualquer função de qualquer expressão, né? Lá em cálculo 2, a gente começa a estudar integral, né? O contrário da derivada, vocês vão ver lá na frente, que é integrar. E
Derivar é muito mais simples do que integrar, né? Então, vocês vão ter, eu acredito que vocês vão ter facilidade. Aí, para isso, a gente vai conhecer os conceitos, as definições, a gente vai falar um pouquinho sobre reta tangente, ou como calcular uma reta tangente a uma curva. O que seria uma reta tangente? Você pega qualquer gráfico de função, você quer descobrir uma reta que passa triscando, né, só tocando num ponto daquela função. Você vai aprender através de derivadas, e a vantagem de entender isso, né, é derivadas de funções trigonométricas, logarítmicas, exponenciais. A gente entra na regra da cadeia, que é para funções compostas, derivação implícita, e pronto. Aí a gente vai ter a terceira parte da disciplina, que é a parte de aplicação. Né? A gente aplica esses conhecimentos na regra de L'Hopital, né? Eu não vou dar spoiler sobre o que é a regra de L'Hopital, porque vocês no final da disciplina vão ficar até com raiva. Mas tem o teorema de Rowley do valor médio, que é bem interessante, né? Análise de funções e seus gráficos. A gente aqui vai aprender, no final da disciplina, a desenhar o gráfico de praticamente qualquer função, né? Sabendo qualquer função, você vai conseguir fazer um esboço interessante do gráfico. Isso é muito bacana. Valores extremos de uma função, ou seja, qual é o máximo valor de uma função, qual é o mínimo valor dessa função. Né? A gente vai ajudar crescimento e decrescimento, ou seja, vou dar um exemplo bem prático, né? Imagina a equação de segundo grau. Você sabe que a equação de segundo grau, ou equação não, desculpa, a função do segundo grau. A função de segundo grau, ela forma uma parábola, né? Ela é bem simples, mas será que você saberia indicar os intervalos que ela está crescendo, o intervalo que ela está decrescendo? Qual é o valor mínimo, que no caso seria o vértice? E se fosse uma função de terceiro grau e de quarto, se fosse uma função logarítmica, né? Como seria o comportamento dela? Então, é bacana para a gente perceber isso, né? Estudo de concavidade, estudo de assíntotas e problemas de otimização. Dessa forma, a gente consegue terminar a nossa disciplina. Olha, a bibliografia básica, a gente tem esse caderno aqui, né? O caderno do NEAD, que foi preparado pelo professor Jackson. Ele é interessante, a gente pode usar alguns exercícios dele, né? Mas eu prefiro outras bibliografias. Se você tiver isso daí, se você não tiver como ter acesso a outras, não tem problema, porque o que a gente vai ver aqui está nesse material. Né? Mas eu tenho alguns livros mais completos. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa aqui. Pronto. Professor, preste atenção. Pois é, homem. O Edson está falando aqui, né? Tem muitos professores de ensino médio, de ensino fundamental, que formados em outras áreas, que não é por maldade, é porque não tem formação nisso, né? Então, é importante que a gente consiga sanar essas dificuldades, né, do ensino básico, né, aqui, e a gente tem que estudar um pouquinho mais, né? Bom, segunda pergunta, vai ter questionário, vai lá no Moodle e eu posso disponibilizar também esse questionário para vocês via tarefa. Eu vou ver como é que eu posso fazer com o pessoal que tá assistindo também do PIC, né? Pronto, vai questionário dessa aula? Sim, já eu comento sobre isso. Qual é o livro que a gente vai adotar, então, né? Olha, deixa eu ver aqui, na hora que eu tirei, alguém tinha falado. Opa, apertei no canto errado. Ok. Então, qual é o livro que a gente vai adotar nessa disciplina? Tem esses 3 livros que eu gosto muito. Né? Esse primeiro livro é o livro do Stewart. Inclusive, tem uma edição mais recente. Tem esse segundo livro aqui, que é o livro do Gerson Iese, Fundamentos da Matemática Elementar. E tem esse terceiro, que é o livro do Calcular. Todos 3 são ótimos, muito bons. Né? Só que esse primeiro é muito voltado para a engenharia. Não é o nosso objetivo aqui. Né? Ele tem muita aplicação, então não é o nosso objetivo. Esse segundo, ele é muito bom para questões introdutórias, né? A matemática dele não é tão pesada como, por exemplo, Guido-Risi, como Apostol, né? E, na realidade, ele talvez seja o livro mais básico de todos. Eu recomendo
é aquele livro que eu recomendo para quem não sabe de nada, para quem quer aprender do zero. Então, talvez esse livro seja bem interessante, né? O Fundamentos da Matemática Elementar, e eu vou usar muita coisa dele. E tem esse livro Cálculo A, da Diva Fleming. Ele é bacana também, tem muitos exercícios resolvidos, e eu acho que pode ser bem útil, certo? Então, professor, qual é o que você vai utilizar? Olha, eu vou usar esse do Gerson Iese e esse Cálculo A, né? Eu vou ficar usando esses dois aqui. Mas o conteúdo vai estar em qualquer um dos livros que eu estou citando, né? Outro livro também, outros livros, tem esse livro do George Thomas, que é fantástico, né? Tem o livro do Leitoure, que eu gosto muito, e tem um do Guido Orizzi. Isso aqui são bibliografias complementares. Eu posso passar um ou outro exercício da lista extra por esses materiais aqui, tá certo? Deixa eu ver. Alguém comentou alguma coisa? Eu estou resolvendo. Eita, esse Fábio é adiantado. Muito bem, Fábio. A parte de limites, na minha opinião, é a parte que o pessoal tem mais dificuldade, né? Geralmente o pessoal tem mais dificuldade. Bom, deixa eu ver. Perguntaram sobre disponibilizar esses livros. Boa pergunta. Eu vou tirar essa parte da gravação, tá certo? Mas eu disponibilizei esses livros lá na descrição do grupo, tá certo? Na descrição do grupo, só um instante. Pronto, como eu estava dizendo, lá, deixa eu ver aqui, estão me ouvindo? Foi? Então, lá na descrição do grupo do WhatsApp, se vocês olharem, tem um link, né, sobre a bibliografia básica. Tem todos esses livros, se eu não me engano, que eu apresentei aí, né? Se vocês não conseguirem baixarem, pode falar comigo no WhatsApp que eu envio, tá bom? Ok. Softwares. O GeoGebra e o Matemática. Eu comentei no vídeo de apresentação, mas eu comento aqui novamente, porque eu acho fundamental que quem gosta de matemática, quem quer trabalhar com matemática, conhecer, aprender, tenha domínio também em softwares, né? Esse primeiro software aqui, o GeoGebra, ele é um software livre. A gente vai usar constantemente esse livro, né? Esse aplicativo aqui, para visualizar algumas funções, né? Sempre eu pretendo mostrar a vocês como conferir nele se sua resposta está correta. Então, ele pode ser bem útil. Esse outro aqui, o Matemática, ele é pago, mas tem versão gratuita. Tem uma versão online, que é o Wolfram Cloud, e tem o Matemática Wolfram. Ele é bacana porque nele você consegue resolver vários exercícios, né? Ou melhor, você pode conferir a resolução do exercício. Então, eu também pretendo mostrar a vocês como usar esse software, né? Porque, assim, tem gente que não gosta de usar, porque o aluno não vai aprender. Sim, vai depender do aluno, ou vai depender do seu objetivo, né? Mas você tem que conhecer essas ferramentas e saber usar, né? Deixa eu ver, alguém tem mais alguma dúvida? Eu creio que sobre a apresentação da disciplina era isso, né? Essa primeira parte era só isso. Alguém ficou com uma dúvida sobre alguma coisa? Opa, meu amigo Edu, tudo bom? Pronto. Então, pronto. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode falar aí no chat, certo? Vamos começar a aula? Já enrolei muito vocês, né? Ok. Então, vou fazer o seguinte. Olha, a aula de hoje vai ser bem rápida, porque foi só uma aula de apresentação. Eu estou muito feliz pela quantidade de pessoas que estão participando, né? Lembrando que a frequência de vocês vai pontuar
extra, né? Vai fazer pontos extras. Então, deixa eu fazer o seguinte, eu vou compartilhar agora a apresentação do que a gente vai falar hoje. E se der tempo, a gente pode adicionar algumas coisinhas, né? Deixa eu só pegar aqui a minha mesa, que eu acabei não instalando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de apresentar só para apresentar por enquanto uma janela. Deixa eu ver aqui. Aula 1. Bom. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Quem aqui já pagou cálculo? Ou melhor, quem aqui já tentou pagar cálculo? Quem está pagando pela primeira vez? Quem está pagando pela... Não quer dizer a quantidade de vez. Pronto. Primeira vez? Opa, tem gente primeira vez. Segunda vez ali. Pronto. Primeira vez. Pronto. Pronto. Clécia em outro curso. Pronto. Primeira vez. Tem muita gente que é a primeira vez. Bacana. Isso é legal. Pronto. Teve gente que trancou da primeira, né? Pronto. Muito bom. Tem, né? Então, tem gente que está pagando pela primeira vez, tem gente que já reprovou. Deixa eu ver, não cheguei a ver o conteúdo. Pronto. Tem o pessoal do PIC, né, que ainda não viu nada, né? Então, pronto, a gente vai estar começando bem. Segunda coisa, quem já estudou um pouquinho sobre conjuntos, teoria de conjuntos, pertence, não pertence, interseção, união. Pronto, o Edu está dizendo que estudou, né? Clécia já viu. Pronto. Pronto, o Fábio já também. Então, pronto, vocês não vão ter dificuldade na aula de hoje, não. Na realidade, a aula de hoje vai ser bem cansativa, né? Bem cansativa no sentido de não vai ter nada novo, não vai ter contas fantásticas e tal. É uma aula mais de convenção, né? A gente vai convencionar algumas coisinhas para, na hora de resolver um exercício ou alguma coisa assim, vocês consigam fazer bem. Então, vamos lá. A gente vai começar a falar sobre conjuntos, né? Conjuntos numéricos, se der tempo. A gente pode pensar o seguinte, né? Olha, deixa eu ver, tem alguém falando? Não. Então, no estudo de funções, ou no estudo, né, de conjuntos, existem duas noções, ou melhor, existem algumas noções que são primitivas. Quando a gente fala que essas noções são primitivas, quer dizer que essas noções, elas não têm uma definição clara, tá certo? Que seria a noção do conjunto, a noção de pertinência ou melhor, o conjunto, o elemento e a relação de pertinência. São essas três coisas. Por que é importante começar de conjunto? Se você for olhar em praticamente todas as áreas da matemática, sempre você vai começar lá de conjuntos. Deixa eu dar um exemplo. Quando você vai na geometria, você trabalha com o quê? Conjuntos de pontos, conjuntos de reta, conjuntos de planos, né? Por trás do estudo de geometria, você tem um conjunto. Quando você trabalha estatística, você trabalha com amostras, você trabalha também com conjuntos, né? Quando você fala em teoria dos números, você trabalha com um conjunto específico, que é o conjunto de números naturais, né? Então, praticamente em todos... pronto, quando você trabalha em álgebra linear, que é uma outra disciplina que eu estou ministrando aqui, você está trabalhando com conjuntos de vetores, conjuntos que vão ser chamados de espaços vetoriais, né? Então, por trás de praticamente todas as áreas que eu consigo lembrar agora, da matemática pura ou matemática básica, né, a noção de conjunto ela vai estar muito próxima, né? Ela vai estar na base daquela teoria. Então, como essa noção primitiva não tem uma definição formal, a gente pode utilizar na matemática as mesmas noções que a gente usa na linguagem comum, que é de quê?
conjunto é um agrupamento, uma classe, uma coleção de alguma coisa, né? Então, deixa eu dar alguns exemplos, né? Conjunto das vogais. Sim, conjunto, você pode fazer um conjunto das vogais. Você pode fazer um conjunto dos números ímpares positivos. Você pode fazer um conjunto dos planetas do sistema solar. Você pode fazer o conjunto dos nomes dos meses de 31 dias, né? E para cada conjunto, você vai ter alguns elementos. Que elementos são esses, né? Vai depender do conjunto. No primeiro caso, o conjunto das vogais, os elementos que a gente tem aqui vai ser as vogais, né? A, E, I, O, U. Nos elementos Ó, Mercúrio, Vênus, Terra, Oi? Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Já, né? Oi? Repita Oi. aí. Sim, vamos lá. Aí, como eu estava dizendo, outros exemplos de conjuntos, né? Você tem o conjunto de números ímpares, 1, 3, 5, 7. É um conjunto também, né? Aí a gente coloca, não vai colocar todos, por quê? Porque é um conjunto infinito, né? Ah, uma coisa bacana, nessa disciplina a gente trabalha também as noções de infinito e dá umas questões filosóficas que eu não vou entrar agora, não. Aí pronto, como falaram aí, conjunto dos planetas do sistema solar. Você tem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Né? Esses são os planetas. Existem outros planetas, qual é o nome? Planetas planetoides, né? Não chegam a ser planetas, não, mas no caso de Plutão, né? Que Plutão deixou de ser planeta, né? Porque ele foi diminuído a categoria, mas enfim, o conjunto de coisas que hoje são consideradas planetas são esses daí. Ou conjunto dos meses do ano que tem 31 dias. Né? São coisas bem específicas, vocês percebem, né? Não existe ambiguidade de você saber, isso tá ou não está no conjunto. Para ser é importante que esteja clara as definições do conjunto, né? Você tem janeiro, março, maio, junho, faltou uma vírgula aqui, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, pronto, junho, aí você tem julho, agosto, outubro e dezembro. Qual é a característica comum desse conjunto aqui, né? Esse conjunto, ele tem 31 dias, né? Então, pronto, deixa eu passar aqui para o próximo slide. Então, pronto. Nesse segundo exemplo que a gente trabalhou, que no caso foi o exemplo dos números ímpares, né? Cada número ímpar é um elemento do conjunto dos números ímpares. Você tem um conjunto, você tem um elemento. Ou seja, pertence ao conjunto. Um caso particular, você sabe que 5 é um número ímpar, então 5 ele pertence a esse conjunto. Aí vem a relação aqui que eu tinha falado de pertinência. Né? Você tem o conjunto de todos os números ímpares, positivos. O elemento, cada um desses elementos, você pega em particular o elemento 5. Aí você analisa esse elemento. Ele ou pertence ou não pertence. São duas posições que a gente chama mutuamente excludentes, né? Então, existe essa relação de pertinência que é mutuamente excludente. Ele pertence ao conjunto dos números ímpares positivos. Assim como 2, o número 2, ele não é um número ímpar. Então, se ele não é um número ímpar, ele não pertence a esse conjunto. Né? Então, um elemento de um conjunto pode ser uma letra, pode ser um nome, pode ser qualquer coisa. Né? Um elemento pode ser qualquer coisa. Inclusive, um elemento pode ser até um próprio conjunto. Né? Lembrando que essas são só noções iniciais e nosso estudo vai para os números, né? A gente vai focar em números reais, números naturais. Mas o conjunto pode ser qualquer coisa. Aí, como eu estava falando, um elemento desse conjunto pode ser, inclusive, um outro conjunto. E um exemplo disso é as seleções, né? Um conjunto das seleções que disputam um campeonato mundial de futebol, né? Você tem cada time, ele pode ser entendido como um elemento,
Só um instante, deixa eu só fazer um negócio aqui. Ok. Deixa eu ver aqui. Primeiro, esses slides vão ser disponibilizados, sim. E Lucas está com dúvida aqui no que seria essa relação de pertinência. Ok, vamos lá. Pertinência é simplesmente algo pertence ou não pertence a esse conjunto. Eu acho que lá na frente, deixa eu ver, que eu vou citar, pronto, aqui eu cito alguns exemplos, certo? Aí vai ficar mais claro. Mas como eu estava dizendo, a definição de elemento pode ser bem ampla, tanto é que um elemento pode ser um conjunto. Numa Copa do Mundo, né? O que seria a Copa do Mundo? Seria o conjunto de times de futebol, né? Mas cada time é um conjunto de jogadores, então você tem os elementos desses conjuntos sendo outros conjuntos, né? Uma situação como essa. Aí pronto, né? Aí como é que a gente vai convencionar? Talvez o mais importante dessa aula aqui seja essa parte de convenção que a gente vai fazer, né? Quando a gente estiver falando em conjuntos, geralmente a gente vai estar usando letras maiúsculas, né? Seja o conjunto A, então estou falando em letras maiúsculas. Se eu estiver falando dos elementos desse conjunto, eu estou usando letras minúsculas, né? Azinho, Bzinho, Czinho, X, Y, né? É interessante, se você for pensar, quando a gente fala geralmente elementos do conjunto, variável, por exemplo, ou incógnita, a primeira coisa que a gente lembra é o X e o Y. Né? Cita uma variável X, outra variável Y, outra, aí já começa a faltar criatividade, né? Geralmente a gente usa X e Y, pode ser qualquer uma letra, né? Mas é interessante que por trás desse X e Y existe toda uma história, né? Que a gente pode ver depois, por conta do tempo, né? Aí vamos lá, a pergunta de Lucas, né? Sem problema, Alan, normal. Vamos para a pergunta de Lucas. Quando um elemento ele pertence àquele conjunto, a gente diz que o elemento pertence ao conjunto, né? Então a gente diz assim, que X pertence a A. Esse Ezinho aqui é uma anotação para dizer que pertence. Porque você poderia dizer assim, ó, X pertence ao conjunto A. Mas você percebe que você fazer isso, você perde muito tempo? Você perde muito tempo. Então, uma alternativa é fazer o quê? Compactar as coisas. A gente compacta as coisas da seguinte maneira, indicando X pertence a A. Então, o elemento X pertence ao conjunto A. Resumiu a história. Quando esse X não pertence, que pode acontecer, e eu vou citar um exemplo já já, a gente diz que ele não pertence, ou esse conjunto, o X ele não é um elemento do conjunto A. Existe essa outra possibilidade. Então, quando a gente faz isso, a gente usa essa notação. X não pertence a A. Seria equivalente a X não pertence. Ficou esquisito, né? Pertence. Deixa eu agitar aqui. Cadê? Onde é que apaga, meu Deus? Deixa eu borracha aqui. X não pertence ao conjunto A. Você percebe que você perderia muito tempo escrevendo isso, né? Não vale a pena. Então, para poupar tempo, mas só uma observação, se você fizer desse jeito, não está errado, não. A vantagem de usar essa notação ou essa daqui é porque você ganha tempo, né? Então, deixa eu fazer um exemplo aqui ilustrativo, né? Bem ilustrativo. Você tem essa figura, né? Tem gente que faz um círculo, tem gente que faz um quadrado. Né? O importante é que seja uma figura fechada. Eu lembro quando eu estava estudando
eu paguei cálculo no primeiro semestre que entrei na faculdade, né? Eu, muito ingênuo, o professor fazia um desenho, por exemplo, um círculo perfeito. Eu tentava desenhar um círculo perfeito. Não é necessário não, né? O que tem que ser? Tem que ser um círculo, uma coisa, né? Uma figura formada por uma linha que fecha, pronto. Ficou até esquisito esse segundo que eu tentei fazer. Mas, enfim, esse negocinho, ele tem até um nome, é o diagrama de Euler-Venn, né? Diagrama de Euler-Venn, ou diagrama de Venn, é muito conhecido como diagrama de Venn. Então, o que acontece? Você tem aqui um conjunto A, indicado por essa figura aqui, né, que parece uma batata, sei lá, e dentro você tem alguns elementos. Que elementos são esses? São elemento A, B e C. Então, você pode dizer o seguinte, você pode dizer que A, ele pertence ao conjunto A. Tá entendendo, Lucas? Deixa eu ver aqui. Pronto, deixa eu voltar no slide anterior. Era esse, Alan? Esse slide? Pronto. Aí, ele está falando só na relação de pertinência, né? Ou seja, se um elemento pertence ao conjunto, você usa essa notação. No caso, A, um Ezinho, Azão, né? O elemento A, que é minúsculo, o elemento, X, né? Deixa eu apagar aqui. Sou muito desorganizado. Então, vamos lá, olha. O X, o elemento representado pela letra minúscula, pertence a A. Você sabe que X é um elemento, você sabe que esse aqui é a relação de pertinência, ou ele pertence ou ele não pertence, e você tem um conjunto A. Nesse segundo caso, né, o X, que é o elemento, não pertence a A. Se a gente fosse representar por um diagrama, você poderia dizer assim, olha, você tem o diagrama, né, você tem um conjunto A, se o X pertencer, você pode dizer assim, o X, ou você pode botar uma bolinha, né, para indicar o elemento. Se você tivesse essa situação, você diria que X pertence a A. Agora, se você tivesse essa situação aqui, olha, por exemplo, um B, né, e um X aqui fora. Então, X não pertence a B. Por que ele não pertence? Porque ele não está dentro dessa região chamada B, né? Pronto, ok. Então, olha, aqui, como eu estava falando, né? O Azinho, o elemento A, ele pertence ao conjunto Azão. O elemento B pertence ao conjunto Azão. Agora, o dele está na parte de fora. Se ele está na parte de fora, ele não pertence a esse conjunto, né? Ele não pertence ao conjunto Azão, certo? Então, assim, quando a gente vai descrever um conjunto, existem algumas maneiras de descrever esse conjunto. E as duas principais deles são, primeiro, enumerando. Como é que a gente enumera? Listando um por um elemento. Você pode dizer, por exemplo, se você quer descrever o conjunto da turma de cálculo 1 do NEAD 2020. Acho que aqui é 2020.3, se eu não me engano. Mas, enfim, do curso de férias. Você tem que ser bem específico. Por quê? Se eu perguntar assim, Mário, acho que não tem nenhum Mário na turma, não, né? Mário, ele era da turma de cálculo, você pode dizer assim, o elemento Mário, ele pertence à turma de cálculo, ao conjunto turma de cálculo, aí você pode dizer assim, qual turma? De qual ano? De qual curso? Né? Era das férias, porque se você disser só, de 2020, só teve uma turma de cálculo em 2020, então por isso que é importante deixar bem especificado, né? Então, uma maneira de descrever isso é enumerando todos os elementos. Isso é assim, uma maneira de descrever o conjunto de todos os alunos do curso de férias de cálculo 1 da UFES 2020 é composto por fulano, cicrano, beltrano, e você descreve todos os elementos dele. Então, você conseguiu, se você descrever todos os elementos dele, você descreveu todo o conjunto. É uma possibilidade. Outra possibilidade é dando uma característica particular.
né, do conjunto. Um exemplo. O conjunto do curso de cálculo 1, né, dos alunos do curso de cálculo 1 das férias de 2020, é composto pelos alunos que estavam frequentando as aulas online. É uma descrição, né? Vocês estão entendendo aí? Pronto. Então, existem essas duas maneiras de descrever, ou dizendo todos os elementos, ou dando uma característica específica daqueles elementos do conjunto, né? Então, olha, por exemplo, no caso, né, o conjunto das vogais, como é que a gente pode descrever ele? Bom, a gente pode enunciar todos os elementos. Se você enunciou todos, não vai faltar nenhum, então o conjunto está suficiente. Aí agora, quando a gente vai descrever um conjunto dessa maneira, é importante lembrar o seguinte, olha, a notação. Aqui nessa disciplina, que é um pouquinho diferente lá de geometria analítica, para descrever os elementos, você vai precisar de uma chave, aí você bota os elementos e fecha com a outra chave, né? Professor, e se eu fizesse assim, olha, A, E, I, O e U. Indicaria o mesmo conjunto? E aí, vocês acham que indicaria ou não? Será? Pronto. Deixa eu fazer uma experiência com vocês, então, aqui. Vocês vão me dizer se é a mesma coisa ou não. E aqui, vocês estão vendo minha tela, né? Inclusive, estão vendo aqui o pessoas. Conseguem ver? Pronto, perfeito. E é um exemplo bem bacana. Aí eu começo a descrever o conjunto turma de hoje, lendo em chamada, né? Vamos lá. Ronildo é um elemento. Ronildo é um elemento. Alan é um elemento aí. Aline, André, Atiele, Clécia, Diego, Edson, Edu, Fábio, Felipe, Henrique, Samuel, Lucas, Pedro, o Edson e Yasmin. Pronto. Se vocês perceberem, no início, eu li meu nome 2 vezes. Eu pergunto, existem 2 de mim? Até onde eu sei, não. Não, exatamente, eu não tenho um irmão gêmeo, né? Talvez no universo paralelo, mas é outra história, né? Mas olha, não é errado. Se você repetir um elemento, se você. É como se eu estivesse chamando, por exemplo, André, 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 André. Aí todo mundo já sabe, ele é André. Né? Lógico, teria necessidade de explicar o nome completo, porque poderia ter mais de um André, né? Mas se você tiver elementos repetidos, não vai alterar o conjunto. Ele vai ter a mesma quantidade de elementos, por mais que você repita, né? Esse conjunto aqui não tem mais elementos do que esse daqui, não. Tem a mesma quantidade. A questão é que a pessoa repetiu algumas vezes alguns elementos. Aí pronto. O que acontece? Se você repete, pode dificultar na interpretação. Pode dificultar na interpretação, né? Mas não tem erro não, certo? Aí assim, para não haver, sei lá, perda de tempo, para ser mais objetivo, a gente coloca simplesmente o elemento que aparece só uma vez. Porque, por exemplo, se você colocasse assim, olha, vou dar um exemplo de uma função, né, já tentando encaminhar a gente para isso. Se você colocasse, se preocupe não, se você não souber o que é um seno, daqui a pouco, tipo, a gente vai ver, né? 2 vezes n pertence aos naturais, né? Que tem um bocado de coisa que a gente nem viu, né? Mas tudo bem. O seno, para quem lembra, né? Seno de n sendo n natural. Então, é seno de 1, seno de 2. Opa, não está errado aqui. Aqui daria errado. Então, 2π vezes n. Pronto. Tem um π aqui no meio.
Seno de 2πn. Vou apagar aqui. Seno de 2π vezes n. Se n fosse se n fosse igual a 1, qual seria a solução? Deixa eu ver. Então, oi? Aí seria seno de 2π? Seno de 2π. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Só uma pergunta que fizeram, deixa eu ver. Então, ele tem o mesmo número de elementos em si. Ele é igual. Perfeito, Lucas. Para o conjunto ser igual, ele primeiro tem que ter a mesma quantidade de elementos e, lógico, tem que ser os mesmos elementos, né? Aí vamos lá. Por que π? A gente vai ver isso lá na frente. Mas π é em trigonometria, né? Ele tem algumas notações. Se a gente estiver falando em graus, π vai ser 180 graus, né? Toda vez que aparecer π, no lugar de você pensar em π, você pode pensar ele como sendo 180 graus. Talvez seja mais fácil. Se a gente está falando em radianos, que é uma coisa que a gente vai ver lá na frente, aí pronto, ele vai ser 3,14, 15, 920, aquele número, né, em casas decimais. Existe essa diferençazinha entre π radianos e π em graus, tá certo? Mas a gente vai utilizar a calculadora para... Eu quero um momento trazer uma calculadora aqui. Acho que tem uma calculadora virtual, aquela Cássio, que a maioria das pessoas usam, para a gente brincar com isso daí, porque é algo muito importante, é algo que as pessoas geralmente erram, certo? Ô, Nildo, diga. Nesse caso, então, por exemplo, se repetir os elementos, continua sendo o mesmo conjunto. Sim. Só, por exemplo, em combinatória. Quando você combina, daí aparece um conjunto. Tem 2 uns para você montar. Você vai formar um conjunto 1, e o outro 1. Em tese, um é o inverso do outro, só que é a mesma coisa. Pronto, exato. Ótimo exemplo. Lá em combinatória, inclusive, acontece isso, né? Perfeito. O exemplo que a André citou aí, imagina o seguinte, vou dar um exemplo concreto. Você vai jogar 2 dados e quer ver todas as possibilidades que acontecem, né? Aí um dado, ele dá 3 e outro dá 4. É uma possibilidade. Se esse dado der 4 e esse der 3, você sabe que vão ser elementos distintos, né? A possibilidade do primeiro dado dar 3 e o segundo dar 4, né? É um caso, e um outro caso seria o primeiro dar 4 e o segundo dar 3. Temos essa situação. No entanto, se ambos derem 1, né? Ficaria coordenada 1. Não faria diferença ser 1 ou o contrário, ambos seria 1, né? Por isso que a gente conta apenas uma vez. Então, vamos lá. Ótimo exemplo, André. Então, aqui nesse caso, né? Seno de alguma coisa π. Se n for igual a 1, você vai ter seno de 2π, que isso aqui é 0. Seno, aí se você coloca n igual a 2, né? Vai ser 4π. Dá 0 também. Seno de 6π. Dá 0 também. Sempre vai dar 0. Se preocupe não que a gente vai estudar trigonometria lá na frente, né? Mas é só um exemplo. Se percebe que a solução sempre é 0. A imagem que a gente tem aí nessa expressão sempre é 0. Você poderia colocar assim, 0, 0, 0, 0. Aí indicar que sempre a resposta vai ser 0. Ou simplesmente você poderia colocar um único 0, né? A imagem, né, dessa coisa aqui, dessa função, vai ser igual a apenas um elemento que é igual ao elemento nulo, né? Então não está errado você repetir. O problema de repetir é porque pode, enfim, ser desnecessário ou pode causar confusão, né? Então, por isso que a gente recomenda que não repitam. Deixa eu ver aqui, nenhuma dúvida. Então, aí novamente, se eu quero descrever o conjunto dos meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, meses com 31 dias, né? Janeiro, março, maio, julho,
agosto, outubro e dezembro. Pronto, você conseguiu dizer todos os elementos, né? Com esses elementos, com esses nomes, você consegue saber. Talvez não tão rápido, né? Porque, por exemplo, se eu jogasse para vocês, qual é a característica particular dos meses, desses meses aí? Você iria olhar, tentar ver algum padrão, né? Um padrão. Você poderia pensar, seriam os meses que começam com consoante? Não faz sentido porque aqui você tem agosto e outubro. Você olharia, sei lá. Mas, enfim, depois de um tempo você chegaria à conclusão que esses meses eles têm 31 dias, né? Aí pronto. No caso dos números ou conjuntos infinitos, a notação que a gente utiliza é esses 3 pontinhos. Porque se eu perguntar a vocês, o conjunto de todos os números ímpares positivos. Pronto, deixa eu ver. O Lucas está perguntando, né? Como se escreve um conjunto? Perfeito, boa pergunta, Lucas. Você vai escrever assim, olha. O conjunto A é igual. Aí você bota os elementos. Lógico. Por esse modo que eu estou falando, né? O conjunto A é igual aos elementos, sei lá, X, Y, Z, né, e T, pronto. Se eu fizer dessa maneira, eu estou dizendo que só existe 4 elementos nesse conjunto. X, Y, Z e T. Não existe mais nenhum outro. Se eu coloco dessa maneira aqui, ó, deixa eu mostrar. Se eu coloco só assim, eu também estou falando de um conjunto, mas eu não dei um nome para ele. Que conjunto é esse? É o conjunto X, Y, Z, T. Né? Se eu coloco ele assim, A é igual. A vantagem de eu fazer isso é porque eu não vou precisar ficar carregando esses elementos, porque toda vez que eu falar em conjunto A, você vai saber logo o que é esse conjunto aqui, que eu estou me referindo, que tem esses elementos. Aí uma observação importante, se eu coloco 3 pontinhos nele, coloco esses 3 pontinhos aqui, está dizendo o quê? Está dizendo que existem mais elementos. Mas se eu coloco dessa maneira aqui, está dizendo que existe infinitos elementos. Pode ser complicado, certo? Esse conjunto tem, de fato, infinitos elementos, né? Aí vou citar um exemplo de um conjunto que tem infinitos elementos. Você tem conjunto dos números ímpares positivos. Números ímpares positivos, você sabe que é 1, 3, 5, 7, 9, aí depois 11, 13, 15, aí segue infinitamente. Se eu pedisse para você descrever esse conjunto descrito, de forma descrita, né? Enfim, você passaria a vida inteira escrevendo e nunca ia terminar. Existem infinitos números ímpares. Então, o que você faz? Você escreve até surgir um padrão, e bota os 3 pontinhos. Tomem cuidado, porque é até surgir um padrão mesmo. Deixa eu dar um exemplo de uma situação. Se você colocasse só isso daqui, 1, 3 pontinhos, vocês saberiam qual seria o próximo elemento? O conjunto de vogais é um conjunto finito, né? Você tem um número fechado, exatamente. Diga aí, André. Não tem como saber. Não tem como saber, porque existem várias possibilidades, pode ser 5, né? Pode ser 1000, pode ser 5000. Exato, pode ser 9. Imagina, você poderia fazer assim, olha. 1, 3, 9, né? 27. Qual seria o próximo número? Você consegue imaginar agora? Agora sim. 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 Exato. elevado a 2, 3 elevado a 3, 3 elevado a 4, 81. Pronto. Aqui seria o conjunto das potências, né? 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3, 3 elevado a 4, né? E os 3 pontinhos. Depois o 3 também pode ser o conjunto dos ímpares, aí seria 1, 3, 5, Exato. 7. Conjunto dos Ou então ímpares. a gente pode criar qualquer função maluca que dá 1, dá 3, depois dá um número completamente diferente. Eu já vi Bacana. Ótima observação. um meme disso, que era assim, 1, 3, 5, 7, complete a sequência. Daí o cara lá falou, é 27.779. Pois a função, daí criou uma função lá que deu isso. Pronto, sua colocação foi bem interessante. Inclusive, isso foi trabalhado no Papman. Vocês conhecem o Papman?
Não. Já ouviram? Pronto, o PAPMEN é o Programa de Formação de Professores para Ensino Médio. Todo ano, quase todo ano tem, certo? Então, vocês, alunos de matemática, se quiserem ganhar horas, né, complementares e se aprofundar um pouquinho, sempre tem esses cursos que é fantástico, né? E André, o Ledo falou exatamente isso que você comentou. Porque, olha, quando a gente diz assim, até surgiu um padrão. Mas, poxa, pode surgir qualquer coisa, né? 1, 3, 5, 9, de fato, você começa a acreditar que é os números ímpares. Mas pode ser outra coisa, sei lá, ele pode começar a voltar, enfim, pode surgir qualquer coisa. Não está errado, né? Então a gente Por isso, geralmente, quando aparece um conjunto infinito, eles dão a descrição do conjunto, né? Sim, exatamente. O problema de você enumerar os elementos um por um é porque pode surgir o problema que o André comentou, né? Pode ser qualquer coisa o próximo número. Lógico, você faz um padrão, qual é o próximo número? Por isso que é problemática a pergunta, qual é o próximo número? Pode ser qualquer coisa, né? Então, vamos lá. Conjuntos... Mas como é que a gente diferencia quando o conjunto tem mais números ou quando ele é infinito? Boa pergunta. Se os 3 pontinhos estiverem aqui no final, a convenção que a gente adota é que esse conjunto é infinito, certo? Eu vou citar um exemplo quando o conjunto é finito, certo? Então, olha, nesse segundo exemplo, né, conjunto dos números primos positivos. Alguém lembra o que é um número primo? Número só divisível por ele mesmo e por 1. Pronto. Que é diferente de 1, né? Porque 1 se encaixa nessa condição, né? Que pode ser dividido por ele mesmo e por 1, e seja diferente de 1. Pronto. Ou maior que 1, né? Então, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. E existem infinitos números primos. É interessante essa discussão, porque a gente não conhece todos, né? De vez em quando, talvez vocês vejam uma notícia, passa em jornal, alguma coisa assim. Foi descoberto o número primo com 10 bilhões, 10 trilhões de casas decimais, ou um Google de casas decimais, né? E por que isso é tão importante? Porque lá na criptografia dos bancos, os números primos estão intimamente ligados. Na criptografia do Facebook, na criptografia do WhatsApp, os números primos estão intimamente ligados, né? Então é importante. Oi? Existe primo negativo? Existe, né? Seria a parte contrária, né? Menos 2, menos 3, menos 5. Entendi. Né? Porque Mas, ele continua sendo dividido por ele mesmo. Eu não sei dividir, por exemplo. Menos 2 é divisível por 2, por menos 2, por 1, por menos 1. Sim, porque geralmente a gente utiliza números naturais, né? A gente limita nos números naturais. Mas se eu falo números inteiros, primos, né? Aí fica mais amplo isso, né? Aí, de fato, por esse caminho, ele perderia a propriedade de ser divisível por ele mesmo, né? Porque não seria apenas por ele mesmo, seria por ele mesmo pelo oposto, né? Se bem que divisor só considera o natural, né? Exatamente. Enfim. Pronto. Ô, Ronildo, se as reticências estão no início, é porque ele está tendendo a ser menor? Número de valores menores? Boa pergunta. Se você tiver assim, olha, 3 pontos aqui, e você tiver, deixa eu ver, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, e dá 3 pontinhos aqui. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele é bem... Vou usar esse número, é biinfinito. Não sei se existe essa notação, mas é porque ele tem um infinito para esse lado, menos infinito, e tem um infinito para esse outro, né? Ele tanto vem de menos infinito, como vai para mais infinito. Seria o conjunto, por exemplo, dos números inteiros, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Certo? O conjunto das vogais é finito? Sim, o conjunto das vogais é finito, porque ele tem apenas 5 elementos, né?
A gente chama um conjunto infinito quando a gente tem uma infinidade de elementos. Por exemplo, conjuntos de números naturais. Existem infinitos números naturais. Né? Conjunto dos... Deixa eu ver uma coisa. Conjunto das pessoas vivas no mundo. É um conjunto finito, né? Você tem um número fechado de infinito. É interessante nessa questão de infinito, né? O universo é finito. Depende. Algo ser muito grande não implica dizer que é infinito. Isso é importante. O fato de você ter uma coisa muito grande não implica dizer que essa coisa é infinita. Se ela tem um fim, ela é finita. Se ela tem uma quantidade fechada, ela é finita. Então, aqui, olha, conjuntos múltiplos de 3. Você pode colocar eles dessa maneira, por exemplo. 0, 3, menos 3, 6, menos 6, 9, menos 9, 12, menos 12. Não estaria errado, inclusive, né, fazer a pergunta que eu acho que foi a Tiele que fez. Né? A gente poderia fazer assim, olha, não estaria errado se eu fizesse a descrição do conjunto dessa maneira. 0, os múltiplos de 3, né? Porque 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 3 é 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 4 é 12, e segue infinitamente. Menos 3, menos 6, menos 9, menos 12, e segue. Não estaria errado se você fizesse dessa maneira, né? Daria para entender também. Certo, Edson? Boa viagem. Deixa eu ver. Sem problema, entendi. Boa viagem. Vai estar gravado, vai estar disponível, certo? Mas não se preocupe que a gente já está terminando também a aula, né? Para não ficar tão cansativo, que eu já... Essa coisa são coisas que vocês já devem ter visto, a maioria de vocês, né? Mas é importante para tirar essas dúvidas. Aí, pronto, uma dúvida que alguém perguntou. E para conjuntos finitos, quando você tem uma quantidade finita de elementos? Por exemplo, o conjunto dos números inteiros de 0 a 500, como é que você vai descrever? Se você descrevesse dessa maneira, né? 0, 1, 2, 3, 4, e botasse 3 pontos, você não estaria indicando um conjunto fechado com 500, de 0 a 500. Você estaria indicando um conjunto infinito. Agora, qual é a maneira que a gente usualmente faz para descrever um conjunto como esse? Vocês devem concordar que não é viável, não é nada viável, você pegar e descrever todos os 500 números. Inclusive, esse era um dos meus passatempos quando eu era criança, né? Uma pessoa que não tinha nada para fazer, eu já escrevia de 1 até 1000, né? Uma coisa que quem tem o que fazer. Mas, assim, uma pessoa com juízo não vai fazer algo do tipo. Então, o que a gente faz? Coloca os primeiros elementos, coloca os 3 pontinhos e descreve o último ou os últimos, né? Para ficar mais claro, você poderia ter feito assim, 0, 1, 2, 3, 4, 3 pontinhos, 499 e 500. Né? É uma possibilidade. Quando, por exemplo, você quer escrever um conjunto com n elementos, conjunto de vetores, né? V1, V2, bota 3 pontinhos e coloca o último elemento, Vn. Está dizendo que você tem n elementos aí. Conjunto dos divisores positivos de 100, ou seja, dos números que dividem 100. Quem são? 1, 2, 5, 10, deixa eu ver, 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 e 100, né? São esses números aí. Se você não quiser colocar todos, apesar desse número não ser tão grande, coloca 1, 2, 5, 10, 3 pontinhos, até o último elemento, 100. Aí aqui, pessoal, eu juro que eu estou terminando. Então, a segunda maneira de escrever o conjunto, e essa é mais interessante, essa é mais, vamos dizer assim, é mais fechada, né? É dando uma característica particular dos elementos do conjunto. E como é que você faz isso? Você diz assim, olha, o conjunto A é igual aos elementos X, tal que X tem essa propriedade. Deixa eu dar um exemplo. O conjunto A é o conjunto formado pelos elementos X. Aí pronto, você sabe que é um conjunto que tem elementos.
qual é a propriedade desse conjunto? Esse elemento, ou os elementos X desse conjunto, é estado da região sul do Brasil. O X, o elemento, é estado da região sul do Brasil. Aí você vai olhar todos os elementos que são estado da região sul do Brasil. No caso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Se você disser que A é formado por todos os elementos X, tal que X seja região sul, são estados da região sul do Brasil, é suficiente para descrever o conjunto. Se você tiver X é igual, ou melhor, B é igual ao conjunto dos elementos X, tal que X é divisor inteiro de 3. Quais são os divisores inteiros de 3? 1 menos 1, 3 menos 3. Pronto, você deu a propriedade particular do X. Outra, né? O conjunto C é formado dos elementos X, tal que X é inteiro e é número entre 0 e 500. É uma maneira também de você descrever esse conjunto que a gente tinha discutido aqui. Certo? Aí, só para finalizar, você tem a definição de conjunto unitário. O que seria esse conjunto unitário? Conjunto unitário é um conjunto que tem apenas um elemento. Por exemplo, conjuntos divisores de um inteiro e positivo. Quais são esses elementos? Apenas um. Só existe um. Ele só é divisível por um, no caso, olhando os números positivos, né? Você tem apenas uma resposta. E o conjunto das soluções dessa equação aqui do primeiro grau, né? A solução, o valor do x, ele assume só um elemento, né? Só um valor, que seria quem? Seria 3. Nenhum outro elemento seria a solução para esse conjunto. Qual é uma filosofia interessante por trás dessa discussão de conjunto unitário? O que diferencia o conjunto do elemento? Porque se eu digo o seguinte, isso daqui é o quê? Isso aqui é um conjunto formado apenas com o número 1. E o que é isso daqui? É um número 1. Qual é a diferença desse cara para esse outro aqui? Alguém se arrisca a dizer? Eu vou disponibilizar sim. Disponibilizo hoje. Mas alguém se arrisca a dizer a diferença? A única diferença visual são as barrinhas. Exato. Mas acho que será que existe alguma diferença conceitual de um conjunto unitário e do próprio elemento? Também acho que nenhuma, porque o conjunto unitário é o próprio elemento. Não sei. Exato. É interessante, mas existe sim, certo? É uma questão filosófica bem interessante. Deixa eu dar um exemplo aqui. Se você fala... Mas enfim, a diferença é muito, muito sutil. Eu não vou esquentar a cabeça com vocês, mas depois tem um livro chamado Teoria Ingênua do Conjunto. É bem interessante. Muito louco, mas bem interessante. Olha, só para finalizar, você tem também um conjunto vazio. Opa, acabei nem fazendo esse último exemplo. O que seria um conjunto vazio? É um conjunto que não tem elementos. É possível existir? Claro, é possível, sim. Um exemplo disso se você tiver uma propriedade, é o que a gente chama, se for uma propriedade logicamente falsa, né? Se não existe lógica nela. Por exemplo, e o símbolo do conjunto vazio é esse. Na realidade, existem duas notações. Isso daqui é um conjunto vazio, certo? Ou isso daqui. Essa é uma possibilidade, essa é uma possibilidade também. Só que essa daqui não é uma possibilidade, tá certo? Vocês não podem colocar isso. Se vocês colocarem isso, tá errado. Porque você não está dizendo que o conjunto é vazio. O conjunto tem alguma coisa aqui dentro, né? Então, essa notação é errada. A notação certa ou é essa primeira das chaves, ou essa segunda do símbolozinho do vazio, né? Então, um exemplo disso daqui. Conjunto x, tal que x seja diferente de x. Não faz sentido, né? A solução dela é vazia. Ser vazia quer dizer que não existe solução lá dentro. Ou que x, esse outro conjunto é um conjunto do x, tal que x ele
ímpar e múltiplo de 2. Isso é possível? Um número ser ímpar e múltiplo de 2 ao mesmo tempo? Não. Não, né? Então, esse conjunto, ele não tem solução, né? O que a gente diz solução. Um exemplo disso, se eu perguntasse, ó, x ao quadrado mais 1 é igual a 0. Então, x... eu pergunto, existe solução real para isso daqui? Solução real? Não. Real, não. Não existe nenhum número real que satisfaça essa condição. Então, essa solução é vazia, tá certo? Então, pessoal, eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu fiquei muito feliz pelo pessoal do PIC estar aqui, eu estava com saudade. Eu fiquei muito feliz em conhecer boa parte de vocês, eu já conheci alguns, né, em disciplinas anteriores, mas eu estou muito contente pela quantidade de gente que está participando. Eu espero que vocês continuem participando. Eu sempre vou estar disponível para qualquer dúvida que vocês tiverem, certo? E acho que é isso. Tá? Até amanhã. Amanhã vai ter aula, certo? Eu espero que vocês possam participar. Quem não puder, a aula vai estar disponível. E valeu!